Graça e paz, irmãos, amém? Gênesis, capítulo 3, versos de número 23 e 24. Você deixa a sua Bíblia aberta. Estou feliz por estar aqui nessa noite com vocês, nesse culto destinado à família, em especial aí pelo meu aniversário também. Já foi falado da volta de Jesus, né? E aí eu uso as palavras do pastor Roberto Inácio. Eu estou doido que ele vem, se ele pudesse vir hoje, eu daria graças a Deus. Mas se ele não vier, espero falar como Caleb, daqui a 40 anos, dizer que eu ainda estou bem forte para lutar pelas promessas que Deus me fez. Estou completando 41 anos e, graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui. Deus tem nos trazido até aqui. E eu louvo a Ele por isso. Porque se não for a mão do Senhor, não estaríamos aqui. Mas Deus, Ele é misericordioso, Deus é benigno e a sua graça se manifesta em nossas vidas. Amém? Capítulo 3 de Gênesis, verso de número 23 e verso de número 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Queridos irmãos, esse é um culto de família, e nessa reunião que a gente está oferecendo ao Senhor, destinada à família, a gente precisa fazer algumas reflexões a respeito desse assunto. Todas as vezes que a gente se volta para esse tema, para esse assunto, eu acredito que o sentimento que chega ao coração dos irmãos é o sentimento que chega ao meu coração também. Nós temos visto hoje a família, ou as famílias, serem atacadas de todos os lados, com toda sorte de filosofia, com todas as situações, que às vezes a gente fica até perguntando ao Senhor por que isso tem chegado para poder abalar essa... Eu não vou dizer instituição, porque instituição, primeira vez, quando se fala em instituição, a primeira coisa que vem à minha cabeça é de um número de registro ou de alguma coisa nesse sentido, mas eu vou falar desse organismo. Nenhum organismo ele é vivo, né? Então, a gente tem visto aí vários combates contra a família. E aí os irmãos, principalmente que têm filhos ainda pequenos, ou adolescentes, ou jovens, que ainda estão nessa fase de desenvolvimento, talvez se encontrem na mesma situação que eu me encontro. Às vezes a gente fica olhando situações que chegam no livro de escola das crianças, situações que a gente vê nos desenhos, nos jogos que eles jogam, às vezes no computador, no celular, e por aí vai. A gente tem que, às vezes, ficar num estado de alerta, policiando os nossos filhos, policiando a nossa família como um todo, para que ela seja preservada e não perca a característica daquilo que Deus quer para as famílias. Para que ela seja preservada e não perca a característica daquilo que Deus, inclusive, idealizou para as famílias. E aí, pensando nisso tudo, isso nos leva a 3 perguntas nessa noite. A primeira pergunta é: que característica é essa que Deus estabeleceu para as famílias? Que modelo é esse? Quais são as características que Deus moldou ou que Deus estabeleceu para que as famílias pudessem ser? Essa é uma primeira pergunta que a gente precisa responder, refletir e responder nessa noite. A segunda pergunta é que, se a gente está falando em preservar a família, preservar os nossos filhos, preservar a nossa esposa ou esposo, preservar o organismo família, a gente tem que fazer uma outra pergunta: preservar do quê? Do que eu preciso preservar hoje a minha família? E a terceira pergunta que a gente poderia se fazer nessa noite é: de que maneira eu posso preservar a minha família? São 3 perguntas. Quais são as características que Deus estabeleceu para a família?
do que eu preciso preservar a minha família e de que maneira eu preservo a minha família. Esse texto que a gente acabou de ler, mas antes de me ater a ele, eu preciso voltar, até para que a gente já comece a responder algumas perguntas. O livro de Gênesis, lá no capítulo de número 1, a gente percebe que Deus, Ele na sua ação criadora, Ele cria o homem com todas as suas dimensões. A dimensão espiritual, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão psicomotora. Deus, ao criar, e aí eu falo exatamente do capítulo 1 de Gênesis, do verso de número 26 ao verso de número 30, quando Deus, na sua ação criadora, Ele cerca o homem de toda, ou a humanidade, com todas essas dimensões. E aí, quando a gente fala da dimensão espiritual, é quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Deus se preocupa com a questão espiritual, ou com a espiritualidade do ser humano. E aí, quando a gente fala a respeito da questão afetiva, a gente está falando quando Deus se propõe, ou cria uma mulher, faz uma mulher para que ela possa ser uma auxiliadora, ser uma pessoa que ande ao lado do homem. Então Deus se preocupa com a questão afetiva do homem, da humanidade. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. A outra questão a respeito da questão cognitiva é que Deus ordena um mandato cultural. E de que maneira? Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele fala assim, olha, agora vocês vão dominar a terra, vocês vão... E isso estabelece para o homem, quando fala a respeito de domínio, quando fala a respeito de dominar todas essas coisas, está falando de uma questão de um crescimento cognitivo. Então, Deus se preocupa com todas as nossas dimensões. E, por fim, a dimensão psicomotora é quando Deus provê para o homem a questão do alimento, ou seja, a provisão de alimento. Então essa é uma característica que Deus quer e Deus estabelece para os seres humanos e consequentemente para as famílias. Mas apesar disso tudo, Deus também, quando Ele estabelece isso, Deus também Ele estabelece alguns princípios. E aí a gente vê esses princípios no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, a partir do verso de número 16 e vai até o verso de número 24. O primeiro princípio que Deus estabelece para o homem, para a humanidade, e consequentemente, quando eu falo para o homem, para a humanidade, irmãos, eu estou falando de família, porque esse texto da criação de Deus, também a gente está falando da criação de uma família, surge aqui uma primeira família, e quando Deus Ele faz o homem, faz a mulher, cria o homem, cria a mulher, Deus estabelece princípios. O primeiro princípio que Deus estabelece é o princípio de obediência à sua palavra. Quando Deus vira para o homem, diz da seguinte forma, para o homem e para a mulher, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, porém a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Então esse é um princípio que Deus estabelece, que é o princípio de obediência à sua palavra. E não é possível, irmãos, viver fugindo desse princípio. É uma questão que a gente tem que refletir se a gente de fato está obedecendo à palavra de Deus. O outro princípio que Deus estabelece ao ser humano, que ele deve ser gregário. O homem não pode andar sozinho. O homem tem que viver em sociedade. Essa reunião que nós estamos aqui nessa noite, que é uma reunião de celebração, mas isso faz parte daquilo que Deus idealizou para a gente. Nós estamos hoje nessa noite em comunidade, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e daqui a pouco nós vamos sair daqui, aí cada um vai para a sua casa, vai se encontrar, ou sei lá, com seus familiares, talvez que ficou em casa, ou seus familiares estão aqui, nós vamos para casa, e amanhã a gente vai se encontrar com os nossos amigos de trabalho, com amigos de faculdade. Em suma, o homem não foi feito para viver sozinho. Esse é um princípio de Deus. É um princípio que Deus estabeleceu para a humanidade. O outro princípio, um homem e uma mulher são o ideal. Um homem e uma mulher. A gente não está falando de dois homens e uma mulher, nem de duas mulheres e um homem, muito menos um homem, uma mulher e uma mulher. Né? Eu acho que esse assunto a gente precisa abordar dentro da igreja, mas abordar com muita compaixão e com muita oração.
mediante tudo isso que a gente tem visto aí fora. Um dia desse, a minha mãe, a gente deixou o Daniel e o João com a minha mãe, foi ela para o shopping, e ela ficou assustada com a quantidade de homens com filhos, casal. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Que quando a gente pensa nisso, e eu falo, volto a dizer para vocês, nós temos que pensar nesse tema, abordar esse tema com muita compaixão mesmo, entendendo que Deus precisa agir na vida de algumas pessoas, mas eu acho mais interessante que hoje isso tem sido aceito, inclusive, pelos crentes, pela igreja. Recentemente, o Conselho de Psicologia parece que abriu lá uma concessão para que se estudasse o assunto da homossexualidade. E aí as pessoas usam de maneira muito pejorativa a cura gay, né? E eu vi crente, inclusive, indo contra um assunto que precisa ser debatido e precisa ser tratado, inclusive precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. Então é um assunto que a gente precisa entender. E aí eu falo para a juventude, porque principalmente para os jovens de hoje, os adolescentes, e isso tem sido muito mais aceito na geração de vocês do que talvez na minha geração. Nós temos que amar sim a essas pessoas. No entanto, nós temos que falar o que a palavra de Deus diz. O outro princípio que Deus estabelece para o homem é o rompimento para o nascimento de uma nova família. O varão deixará a casa de seu pai e de sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E aí forma-se uma nova família. Então, baseado nisso tudo que eu já falei com vocês aqui nessa noite, a gente respondeu a primeira questão dessa conversa nossa. E que questão é essa? Até aqui presenciamos as características de Deus para a raça humana, consequentemente para todas as famílias. Deus se preocupa com todas as nossas dimensões e Deus estabeleceu princípios definidos que estão na sua palavra, que a minha família e a sua família devem seguir. Esses são os princípios que Deus estabeleceu. Mas quando a gente continua aqui no livro de Gênesis e a gente vai avançando no livro de Gênesis, a gente percebe que no capítulo de número 3, o pecado bate a porta daquela família e entra. E aí eles rompem com o primeiro princípio que Deus estabeleceu, que é o de obediência à sua palavra. E naquele diálogo que eu não vou ler, mas vocês podem pegar depois e ler na sua Bíblia, naquele diálogo que a mulher tem com a serpente, o que eu acho mais interessante, irmãos, é que quando ela faz toda aquela proposta e faz aquela pergunta que é como se fosse uma pegadinha do Enem, né? E aí a mulher cai naquela pegadinha e a serpente vira para aquela mulher: não é isso que Deus bem disse, não. Na verdade, se você comer desse fruto, vocês serão como Deus. E aí a gente entende uma coisa muito importante na palavra de Deus. E que coisa é essa que a gente entende? É a diferença de pecado e pecados. Qual é a diferença de pecado e de pecados? A mulher entende a proposta. Nossa, eu vou comer desse fruto, vou me tornar como Deus, serei igual a Deus. O que isso quer dizer para a gente? Isso demonstra exatamente uma forma que nós, seres humanos, às vezes, temos de pensar, de que podemos andar de maneira independente de Deus, e isso não é possível. Porque ser igual a Deus é não precisar de Deus, não é, pastor Ricardo? Ser igual a Deus, você não precisa de Deus. E isso é um pecado. Essa é a grande diferença de pecado para pecados. O que é o pecado? É eu querer andar numa forma autônoma, sem depender de Deus. Isso é um pecado. E vai me levar aos pecados. Aí eu estou falando de roubar, de matar, de adulterar, de falar mal do irmão, e por aí você pode fazer a sua lista, que ela é extensa. Essa é a grande diferença de pecado para pecado. E aquele casal cai exatamente nessa questão de querer andar independente de Deus. É como se eles virassem para Deus e falassem: foi até bom, até aqui, santidade, você nos criou,
muito bom, foi legal, mas daqui para frente eu vou cuidar da minha vida, eu vou andar sozinho, quem manda na minha vida sou eu, né? Igual as crianças, quando é criança, né? Os adolescentes ou jovens, sei lá, quem manda na minha vida sou eu, quem manda na minha vida sou eu, e daqui para frente eu vou caminhar e vou viver de maneira autônoma. Só que o homem viver de maneira autônoma, ele cai exatamente na morte. Qualquer ser humano que queira andar de maneira autônoma, longe de Deus, ele vai cair na morte, ou na não existência, porque não existe existência fora de Deus, só existe existência dentro de Deus. E esse casal, eles caem nisso. E aí esse verso de número 23, que eu acabei de ler para você, e eu vou repetir: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore. O que isso aqui quer dizer para a gente, irmãos? Quer dizer muita coisa. Primeiro, o homem pecou, o casal pecou. E eu acho interessante que quando o casal peca, e aí o capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre isso, que na viração do dia, na parte da tarde, Deus vai até o homem. O que o homem faz? Se esconde. Por que o homem se esconde? Porque pecou. Ele já não pode mais ficar na presença de Deus. Já não há mais condição dele ficar na presença de Deus. E por isso ele precisa se esconder de Deus. E aí esses dois versos que a gente acabou de ler, nós temos uma figura, né, que são dois anjos que são postos na porta de entrada do jardim, com uma espada nas mãos, e esses dois anjos são dois querubins. E aí, irmãos, começa uma fase muito triste para a humanidade. E que fase é essa? O homem começa a se afastar gradativamente de Deus. Aquela família que foi criada por Deus, que foi colocado num lugar de intimidade, de comunhão com Deus, diante da presença de Deus, começa um caminho para andar longe de Deus. E aí, quando a gente olha essa figura desses dois querubins, e a gente começa a listar lá na Bíblia Sagrada, por exemplo, Isaías vai dizer, no capítulo 37, do verso de número 16, que esses anjos ladeavam o trono de Deus. Ezequiel, no capítulo 10, no verso de número 3, 4, 18 a 20, vai dizer que eram guardiões da presença de Deus. O Salmo de 99, verso de número 1, diz o seguinte: Senhor, reina as nações, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abale-se toda a terra. Quem são esses anjos? Bom, os textos já disseram. É claro que esses anjos estão muito ligados à justiça de Deus, mas eram anjos também que guardavam a presença de Deus. Eram anjos que estavam diante da presença de Deus. E a gente vai ver, inclusive, a figura desses anjos na cortina que separava o santo do santíssimo. Não é? A gente, inclusive, vai ver esses anjos em cima do propiciatório que ficava sobre a arca, que representa a presença de Deus. Então, quando esse homem, essa mulher, esse casal se afasta da presença de Deus, são postos dois querubins, expressando exatamente que aquele casal estava caminhando para longe de Deus. Caminhando para longe de Deus, irmãos. Só que, como eu acabei de dizer, caminhar para longe de Deus é andar longe de Deus, andar sem Deus, é cair numa não existência, é não viver uma vida que, de fato, eu e você deveríamos viver. E qual é o resultado que a gente vai ver a respeito disso? O primeiro resultado está no capítulo 4 de Gênesis. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Um belo dia, esses dois meninos chegam diante do Senhor para ofertar, e aí a Bíblia fala que Abel chega com a primícia das ovelhas, né? E com a gordura, e deixa diante do altar do Senhor. Já Caim chega com os frutos da terra. E aí o texto vai dizer que Deus olha para Abel e depois olha para a sua oferta.
É importante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas pensam que Deus olhou para a oferta e depois olhou para Abel. Não, ele olhou primeiro para Abel e depois olhou para a oferta. E isso quer dizer o que para a gente? Quando ele olha para Abel, ele entende que Abel está entendendo que não é possível andar longe de Deus. Presta um culto verdadeiro. Tem vontade de estar diante do Senhor. Só que a narrativa desse capítulo de número 4 vai dizer que depois que eles fizeram esse culto e Deus se agradou de Abel e não de Caim, o que Caim faz? Mata o seu irmão. Mata o seu irmão. A gente vê o primeiro homicídio sendo registrado na Bíblia Sagrada por questões religiosas. Mata o seu irmão. E aí quando Caim mata o seu irmão, Deus se pronuncia. E aí que eu acho interessante, lá no verso de número 14 do capítulo 4, Caim fala que ele está sendo afastado da terra e está fugindo da presença de Deus. Ele comete um pecado porque não está na presença de Deus. E ao cometer o pecado, ele foge mais ainda da presença de Deus. Irmãos, quando a gente continua a leitura aqui no capítulo de número 4, e a gente chega lá no verso de número 23, a gente vê uma descendência de Caim, um homem chamado Lameque. É interessante que Lameque, quando ele chega em casa, imagina um homem chegando em casa depois de um dia de serviço, trabalhou o dia todinho, e aí já começa um negócio errado, né? Eu falei um homem e uma mulher, ele tinha 2 mulheres, né? E aí ele chega em casa, depois de um dia de serviço, eu fico imaginando aquelas 2 mulheres falando na cabeça dele, e aí ele vira, ó, o negócio não está bom hoje não. Eu matei um senhor porque me feriu, um jovem simplesmente por ter pisado no meu pé. A gente percebe, irmãos, a maldade humana se multiplicando, na medida que o homem vai se afastando de Deus. Na medida que o homem vai andando longe de Deus, a maldade humana, a impiedade, ela vai se aumentando. E nesse texto de Lameque a gente percebe uma banalização da vida humana. Vocês já pararam para pensar? Essa semana não, já tem umas 2 ou 3 semanas, eu tomei um susto com um pensamento meu dentro do carro. De manhã eu tenho um hábito, onde eu coloco meu rádio no carro ou na JB para ouvir notícia, ou eu coloco logo lá naquele negócio que tira o sossego da gente, lá daquele telejornal lá abençoado, lá não vou falar para que eu não ganho nada por isso, né? Para não fazer merchan. E eu sei que a gente fica assistindo essas coisas, a gente fica até meio depressivo, né? Mas aí todo dia tem morte, todo dia matou um policial, né? Os policiais agora já estão até fazendo uma campanha, eu não sou mais um número, aquela coisa toda, e todo dia também tem morte de gente inocente. Só que chega um tempo, parece que a coisa vai tomando um rumo tão estranho, que aquilo já não chega mais a afetar a mim e a você. E aí eu estava ouvindo a respeito de uma turista brasileira, não sei quantos de vocês viram, ouviram ou souberam, que numa situação parecida com a do Rio de Janeiro, o carro furou a barreira policial e ela tomou um tiro e morreu, veio a falecer em Portugal. E aí sabe o que me causou espanto? Foi quando o repórter falou que foi o primeiro assassinato, o primeiro homicídio esse ano daquele jeito. Por um confronto policial, onde morreu um civil, onde morreu uma pessoa inocente. Aquilo me chocou. Por que aquilo me chocou? Porque as notícias da nossa cidade já não me chocam mais. As mortes na minha cidade já não me chocam mais. Por quê? Porque banalização da vida humana. A vida humana virou papel, virou qualquer coisa. Mas por quê, irmãos? Porque o pecado tem se multiplicado e o homem tem andado longe de Deus. Longe de Deus. E aí, quando a gente continua olhando aqui a narrativa bíblica, a gente vai perceber lá no capítulo de número 6, que a coisa ficou pior. E aí o verso de número 5 e o verso de número 11
vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. E aí o verso de número 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Mas por quê? Porque o homem simplesmente decidiu andar longe de Deus. O homem simplesmente decidiu andar fora da presença de Deus. Foi uma decisão do homem. E aí, quando o homem toma essa decisão, a gente vê tudo isso que a gente está vendo aí fora. Quando o homem toma essa decisão, a gente percebe o que o relato bíblico nos diz. É claro que Deus vai se pronunciar aqui no capítulo de número 6. Deus se pronuncia, diz que vai destruir a terra, porque não aguenta a impiedade humana, e vai acabar com tudo aquilo. E aí a gente responde a nossa segunda pergunta nessa noite. E que pergunta é essa? Alexandre, do que então eu tenho que preservar a minha família? Eu e você temos que preservar a nossa família, de que o poder destruidor do pecado bata a porta da nossa família e destrua a nossa família. É disso que a nossa família hoje precisa ser preservada. E ela está batendo a porta da nossa casa de várias maneiras, com as filosofias que a gente tem visto aí, com os livros didáticos da escola brasileira, com as telenovelas, com as conversas da esquina. Tem entrado na nossa casa dessa forma. Irmãos, tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer: o diabo, ele não brinca de ser diabo. O papel dele é destruir mesmo. O papel dele é arrebentar mesmo. Mas sabe o que eu acho mais interessante nessa linha aqui que eu acabei de ler para vocês, nessa linha histórica? É que nesse meandro de gente que matou, gente que morreu, gente que andou longe da presença de Deus, tinha um grupo diferente. E que grupo era esse? Quando a gente retorna aqui para o capítulo de número 4, lá no verso de número 25, vai dizer o seguinte: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sabe o que eu acho muito interessante? Que quando a gente começa a olhar essa questão da descendência de Caim, quando a gente começa a olhar essa nova descendência que começa a nascer a partir de Sete, né, você vai perceber que, qual é a descendência de Caim? A gente tem Caim, que matou o seu irmão, né? Você tem Lameque, e depois a humanidade que andou longe de Deus. Quando a gente vem aqui para a descendência de Sete, a gente tem Sete, a gente tem Enos, a gente tem Enoque e a gente tem Noé. Sabe o que eu acho interessante? Que quando nesse verso de número 25, e lá no verso de número 26 do capítulo 4 de Gênesis, depois que Sete nasce, ele tem um filho, né? E cresce, tem um filho, e aí ele coloca o nome de Enos. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte: então se começou a invocar o nome do Senhor. Começa a se criar uma nova trajetória, começa a aparecer um novo povo. E o que é invocar o nome do Senhor? Começou-se a cultuar o Senhor, começou a se entregar ao Senhor, o homem começou a voltar para o Senhor. Enos, no tempo de Enos, começou a se invocar o nome do Senhor, começou a adorar o nome do Senhor. E aí a gente continuando nessa linha histórica, vamos dizer assim, e aí a gente dá um pulo em quem? Enoque. A história de Enoque, então, é interessantíssima. A Bíblia, lá no capítulo 5 de Gênesis, no verso de número 22, vai dizer que e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. Verso 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sabe o que eu acho interessante? E andou Enoque com Deus. Quando a gente dá uma olhada lá no hebraico, no original, a gente vai perceber que tem um artigo definido antes do nome Yavé.
E é como se estivesse definindo, esse é o Deus. Isso quer dizer para a gente que já no tempo de Enoque, começou também a se multiplicar a idolatria. Só que Enoque, ele olha para aqueles deuses e olha para o Iavé. E aí ele toma uma decisão, não, eu vou andar com Iavé. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com o Senhor. Eu vou andar com o Senhor. E uma vez eu vi um pregador numa ilustração que eu nunca mais esqueci. Eu era garoto. Ainda sou, né, irmãos? 41 anos, bem garoto, né? E eu ouvi uma ilustração muito interessante de um pregador, pastor Alexandre, contando que todo dia Deus ia visitar Enoque. E ao visitar Enoque, eles iam andando uma caminhada, e aí voltava, terminava a conversa e voltava para casa. Aí no outro dia ia dar outra caminhada, aí terminava a conversa e voltava para casa. Mas um belo dia eles conversaram tanto, e a conversa estava tão agradável, o negócio estava tão gostoso, sabe aquela comunhão gostosa, nossa, com Deus? E aí andou, e aí quando os dois olharam para trás, Enoque, Deus, é uma ilustração, tá, irmãos? E olhou para trás, e aí falou assim, Deus virou para Enoque, você ficou distante da sua casa, né? Sim, eu vou ter que voltar isso tudo. E Deus vira para Enoque, não, tá muito bom ficar com você, vem comigo que eu vou levar para morar comigo. Irmãos, isso é quando Deus, ele sente prazer naqueles que buscam, e naqueles que se voltam para Ele, naqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Só que essa história, ela não termina aqui, e a gente dá um salto, lá para o capítulo 6, que é o outro personagem. Que personagem é esse? Noé. Verso de número 9, aliás, verso de número 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí o verso de número 9, e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Outro homem que andou com Deus. Eu falei para vocês que no capítulo 6, Deus se pronuncia. Fala que vai destruir tudo, vai acabar com tudo, vai acabar com a impiedade humana. Mas ele dá uma ordem para Noé. Noé constrói uma arca, e entra nessa arca você e a sua família, porque eu vou preservar você e a sua família de algumas espécies de animais. Irmãos, a partir daqui a gente responde a terceira pergunta, que é a que mais nos interessa nessa noite, que é como eu preservo a minha família diante da presença preservadora de Deus. Se hoje eu fico pensando como um pai de família, que eu olho para minha casa, eu olho para minha esposa, eu olho para os meus 2 filhos, 2 meninos, um com 8 anos e outro com 5 meses, e eu fico olhando essa confusão toda, a única coisa que eu tenho hoje como resposta para que eu possa ver a minha família preservada é conduzir a minha família na presença de Deus. Só tem esse caminho. Só tem esse caminho. A história que eu acabei de narrar aqui para vocês, a gente vê uma descendência andando longe de Deus, e a gente vê uma outra descendência andando do lado de Deus, e essa descendência foi preservada. Moisés entendia isso. No capítulo 33 de Êxodo, mas antes no capítulo de número 32, Moisés está no Monte Sinai. E aí ao descer, ele escuta um barulho lá embaixo no acampamento. E aí vira para Josué e fala assim, mas que confusão é essa? O povo tinha feito um bezerro de ouro. E, irmãos, eu parei depois para refletir a respeito desse bezerro de ouro. Que afronta a Deus. Era uma afronta. Imagine vocês ser tirado da escravidão, ser tirado do Egito. Deus, ele se manifesta, ele desafia todos os deuses do Egito, tira o povo com braços fortes, como diz a palavra, e bota o povo como povo livre. Depois o povo vai adorar um bezerro de ouro, que é um deus do Egito. E aí Deus se pronuncia também. O que Deus fala para Moisés? Olha, esse teu povo
Eu vou te dizer uma coisa, esse teu povo, me dá vontade de destruir esse teu povo. E aí no capítulo de número 33, ele fala assim, ó, olha, vou fazer o seguinte, um anjo vai conduzindo o seu povo, e eu não vou com vocês, porque não tem condições de eu ir diante de vocês. E aí Moisés vira e fala assim, olha, se tu não for conosco, se a tua presença não for conosco, não tira o meu pé dessa terra. Moisés entendia o que significava ter a presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus iria preservar aquele povo na jornada, e nós estamos hoje numa jornada nessa terra. Nós estamos numa jornada nessa terra. Essa jornada chamada vida, que eu e você estamos vivendo. Só que essa jornada chamada vida não vamos ter êxito se a gente não andar diante da presença de Deus. Foi falado aqui nessa noite sobre Provérbios 22, 3, se não me falha a memória. Instrui o menino no caminho que deva andar, para que quando ele for velho, não se desvie dele. Irmãos, hoje eu sou pai, e a gente sabe da dificuldade de educar os nossos filhos. O que eu acho interessante é que esse vocábulo instruir, ele vem da mesma raiz de dedicar, de consagrar. E aí eu ouso dizer que quando a gente instrui com a palavra de Deus, a gente dedica o nosso filho ao Senhor, e ele passa a ser do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu fui ensinado na palavra de Deus desde criança. Enquanto eu refletia a respeito dessa mensagem, minha cabeça foi lá atrás. Eu me lembro que com 18 anos eu era secretário-geral de uma igreja, com 18 anos. Secretário-geral de uma igreja, e vinha despachar com o pastor Roberto José Horacim Júnior, aqui em Bento Ribeiro, com 18 anos. É claro que eu flertei com o mundo, é óbvio. Eu me lembro que com 19 para 20 anos resolvi ser atormentado, né? Vim parar aqui no centro da cidade, fiz escola de teatro. Essa semana eu encontrei com um amigo de escola, que hoje é global. A gente bateu um papo, ele perguntou, rapaz, quanto tempo? E estudei, na verdade não queria ser ator, queria ser diretor de TV. E aí você começa a flertar com o mundo, E aí eu me lembro que uma vez eu estava descendo, morava no Alto da Boa Vista, deixei Engenheiro Pedreira, morava no Alto da Boa Vista, descendo no Alto da Boa Vista para ir para o Rio Comprido. Eu vi um grupo de jovens cantando dentro do ônibus. Eu chorei, porque eu lembrei de onde eu vim, qual era a minha origem, e onde eu precisava estar. Não demorou muito para que eu retornasse. Eu escolhi viver na presença de Deus. Eu escolhi conduzir a minha família na presença de Deus. E hoje eu digo para a irmã Sandra, valeu a pena. Pastor Ricardo, se seu pai estivesse aqui hoje, eu diria para ele, valeu a pena ele ter andado na presença de Deus e ter te conduzido na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje com seus filhos aqui, valeu a pena e vai valer a pena, porque a presença de Deus preserva. A presença de Deus preserva. A presença de Deus preserva. O pecado tem batido a porta da nossa casa assim, mas a presença de Deus preserva. Se eu hoje ando na presença de Deus, se você anda hoje na presença de Deus, você pode ter certeza que você vai ter a sua família preservada. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Noé, ele tipifica Cristo, porque se você poderia me fazer agora uma pergunta, tá, Alexandre, muito legal tudo isso que você falou, mas como é que eu faço agora? Aí eu usaria uma linguagem paulina. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, então mergulhe em Cristo e conduza a sua família para esse mergulho. Mergulhe em Cristo. Noé era um tipo de Cristo. E por isso ele foi escolhido, conduziu toda a sua família, foi preservada, porque ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. E o que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende coisas muito interessantes.
A primeira coisa é que existe um padrão de vida para a minha família e para a sua família. E esse padrão está aqui, ó, é padrão dos céus. É padrão dos céus. Essa semana eu estava vendo uma entrevista já esqueci o nome do bendito do homem, historiador, professor de história de Campinas, quem lembra aí? Careca? Não. Em suma, e ele estava falando sobre moral, diferença de ética e moral. E aí ele falando que moral, ética é destinada a um grupo, moral é destinada àquilo que vem da religião, aquilo que um Deus fala, ele é ateu, tá? Destinado àquilo que vem da religião, daquilo que um Deus fala. E aí depois eu vi uma outra entrevista, né? Às vezes quando eu estou em casa eu começo a ver a entrevista desses homens, fico lá zapeando, do cardeal aqui do Rio de Janeiro, Dom Oroni, né? Tempestre, né? E aí eu estava vendo a entrevista dele, e aí ele falando que o nosso país de fato está vivendo uma crise moral. Mas sabe por que o nosso país está vivendo uma crise moral? Porque as pessoas estão andando longe de Deus. A moral estabelecida está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é a moral estabelecida para minha família e para a sua família. Aquilo que a Bíblia diz que é. Aquilo que a Bíblia diz que não é, não é. A outra coisa que a gente aprende é que nós temos que preservar a nossa família de toda onda dessa filosofia que mata as famílias, que tem entrado nas nossas casas. E a última coisa que a gente aprende, que a gente só vai conseguir se a gente se manter, se a gente continuar na presença preservadora de Deus, porque a presença preservadora de Deus preserva.